Tudo bem, terceiro termo? Alunos da Educação Física da nossa querida Faculdade FAP, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês e os seus familiares também estejam muito bem. Esse momento está muito difícil para todos, mas nós vamos vencer. Vamos tomar os devidos cuidados, porque não é brincadeira, não é o que nós estamos vivendo. Vamos nos cuidar para que a gente possa, no segundo semestre, retornar às nossas aulas presenciais. Estamos aqui hoje na aula de didática, fundamentos da didática, sexta-feira, não é mesmo? Sexta-feira brava, mas nós estamos aqui. A professora Fabiana já enviou para vocês alguns textos sobre planejamento na aula anterior. Vocês já leram, eu sei disso, coloquei esses textos em forma de slides para ficar mais fácil para vocês compreenderem, ok? Com imagens. E hoje aqui eu venho falar novamente de planejamento educacional, que é a nossa pauta da aula de hoje, ok? Vamos começar a falar um pouco, a pensar um pouco se planejar é importante. Você acha que planejar é importante? Será que só existe planejar na área educacional? Não, né? O planejar, ele está em todas as áreas da humanidade. Faz parte de nós, seres humanos. É necessário para nós, seres humanos, fazer planejamentos em todos os âmbitos da nossa vida. Seja ele no âmbito pessoal, seja ele no âmbito profissional. Nós precisamos planejar. Vou pegar um exemplo clássico que muitas pessoas utilizam para explicar a importância do planejar. Você vai fazer uma viagem. Que tipo de viagem é essa? É uma viagem de trabalho? É uma viagem de lazer? Se for uma viagem de trabalho, você precisa pensar na questão até mesmo de que roupa, seu vestiário, como que você vai chegar dentro das reuniões? Você vai precisar levar uma roupa adequada para essas reuniões, para esse lugar onde você vai, uma conferência, não sei, reuniões de trabalho. Às vezes você vai ter que levar um terno. Nós, mulheres, às vezes temos que levar um blazer, um sapato social, não é mesmo? Uma maquiagem. Se você for numa viagem de lazer, você já vai levar roupas um pouco mais adequadas para o lazer. Roupas leves, descontraídas. Não é mesmo? Que você vai ficar bem folgado ali, é hora do seu descanso, é hora do seu lazer. Você vai levar um bom chinelo havaiana, isso tudo é planejar. No planejar de uma viagem, você precisa saber também o horário do seu voo, o horário do seu ônibus, o horário que você vai de trem, não sei, se é esse o meio de transporte mais adequado para você chegar lá, se você tem tempo para ir de carro, se a estrada é boa. Se você for de carro, você tem que pensar qual é a quilometragem, qual combustível que você vai utilizar, se tem pedágio, se você tem o sem parar, senão você vai ter que pegar dinheiro lá no caixa eletrônico do banco, quantos pedágios, se o seu carro está legal, né, com pneu, com óleo, com água. Olha quantas coisas a gente tem que pensar, tem que planejar para você ter uma viagem legal, gostosa, segura. Se você vai viajar sozinho, se você vai viajar você e sua esposa, uma lua de mel, ai que delícia! Ou com os filhos e os cachorros. Se você tiver cachorro, então, será que no hotel que você vai ficar aceita cachorro? Se não, quem que vai ficar com esse cachorro para você ir na sua casa? Quantos dias você ficará nessa viagem? Qual o clima? Você vai para Cancún? Não? Vai para o Nordeste? Você vai para o sul do nosso país? Bariloche, Argentina, neve. Você vai ter que levar um bom casaco, um cachecol, uma touca, não é mesmo? Então tudo você tem que planejar, o espaço, o contexto, o horário, o dinheiro, o recurso, a companhia, individualmente, coletivamente. São muitas coisas para a gente pensar numa viagem. Assim também, nós, aqui donos de casa também, né? Que hoje a gente partilha isso aí. Você vai fazer uma lasanha. Vamos lá para outro exemplo. Vamos lá para a culinária. E aí, a lasanha vai ser do quê? Frango? Carne? 4 queijos? O que você vai colocar nessa lasanha? E a massa? Você tem gás? Como que vai ser? Quantas pessoas você vai receber para comer essa lasanha? São coisas que eu preciso planejar. Então, em tudo
da nossa vida, em todos os âmbitos, nós seres humanos, nós precisamos de planejamento. Por quê? Para evitar transtornos na nossa caminhada. Todo planejamento ele tem um fim, não é mesmo? Ele tem um fim. Ele tem ali um produto. Se eu não planejar direito, o que vai acontecer? Ou eu não chego no meu objetivo, no meu fim, ou eu vou ter tantos transtornos, tanto transtorno na minha caminhada, que às vezes o que era para durar um mês vai durar 6 meses. Assim é a construção de casa, né? Construção de casa, quem já construiu uma casa sabe o que eu estou falando. Você faz um planejamento, e aí a questão financeira, aí tem o pedreiro, aí tem o cimento, aí tem a chuva, não dá para trabalhar na chuva. Então, assim, o planejamento ele é necessário para você evitar transtornos, para você evitar prejuízo, para você evitar perder tempo, para você não se aborrecer, porque você aborrecido, você não é um ser sozinho. Quando o seu planejamento não dá certo, você acaba envolvendo pessoas que estão ao seu entorno, seja um planejamento pessoal, na sua família, ou um planejamento profissional. Se a sua empresa não vai bem, se os seus negócios não vão bem, você não está sozinho ali. Você planejou errado, você não foi o único prejudicado. Você teve outras pessoas também que foram prejudicadas pela falta do seu planejar. Então, planejar está dentro da nossa ação humana. Quando nós planejamos devidamente, nós temos um produto melhor, mais seguro, ok? É a intencionalidade. Nós, humanos, nós temos essa intencionalidade. Todo mundo tem intenções na vida, não é? Essas intenções são as nossas ações, e para as nossas ações eu preciso planejar. No ambiente educacional, vamos agora para a nossa área, para o nosso chão, não é diferente. Sempre foi tudo igual o planejamento educacional. Quem foi professor lá na década de 60, na década de 70, na década de 80, 2000, 2020, sempre foi o mesmo planejamento, não mudou nada? Não houve mudanças? Continua do mesmo jeito o planejamento? Não continua do mesmo jeito. O planejamento, agora, ele mudou. Nós vamos pegar ali, por exemplo, na década de 60. Quem que nós formávamos na década de 60? O que precisava? Era a era industrial. A escola precisava formar pessoas para trabalhar na indústria. Operários, para simplesmente apertar parafuso. Eu não queria seres pensantes, eu não queria seres críticos. A escola, ela está inserida dentro da sociedade e ela trabalha com a sociedade. Tem um autor que fala que a escola é o aparelho ideológico do Estado, ok? Então nós formamos pessoas, para essas pessoas estarem inseridas na sociedade, no trabalho, na comunidade, na sua família. Então, tem um autor que ele chama Toffler, Alvin Toffler, ele é americano. Ele fala que a nossa sociedade, ela já passou por 4 ondas. A primeira onda é agrária, né? Os primórdios. As pessoas só plantavam para sobreviver. Plantavam ali na agricultura, comia, era isso. Depois veio a segunda onda, que é essa que nós estamos falando, que é a era industrial. Aí vem a escola, porque lá na era agrícola não tinha escola. Era a família que educava, né? Na era industrial, a escola entra com tudo. Por quê? Porque se precisa formar pessoas para o mercado do trabalho, dentro das fábricas, como a professora falou anteriormente. Aí nós tivemos a terceira onda, que é a do conhecimento. Nós estamos agora numa transição, mas ainda estamos um pouco na onda do conhecimento, porque em história da sociedade, da humanidade, não se passa assim, hoje acabou a era agrícola e amanhã começa a industrial e depois começa a do conhecimento. Não, há transições. Então nós estamos no conhecimento, nós estamos na era do conhecimento, nós estamos em transição. Transição para qual era? A quarta onda. Qual é a onda? Da inteligência. Você pode falar, professor, mas só está falando era ou onda? Tanto faz, tem autores que falam era, tem autores que falam onda, tá? Então você precisa saber surfar nessa onda. Então agora a onda é a era da inteligência. Professora, mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque a escola vem junto. O planejamento educacional vem junto. Eu planejava na década de 60, de 70, o meu planejamento era tecnicista.
Era para formar uma sociedade tecnicista para trabalhar na fábrica, não era para pensar. Na era do conhecimento, mudou. O meu planejamento agora, eu preciso formar um sujeito que pensa, que cria, que sabe resolver os problemas. Transformação, conhecimento, é diferente. Não é mais aquele ser passivo, é um ser ativo. E agora na era da inteligência, que é a que nós estamos entrando, que é a quarta era, a quarta onda, era da inteligência. O que quer dizer isso? Eu posso ter conhecimento, mas eu posso não ser inteligente. O meu conhecimento pode estar acumulado, guardado. Eu tenho que usar esse conhecimento e saber utilizar esse conhecimento de forma adequada e no momento adequado da minha vida da minha família, da vida da minha comunidade. Não é mesmo? Eu tenho que acertar, mas assim. E aí vem o planejamento. Então, quando eu for fazer o meu planejamento educacional, lá na escola, na hora que eu estiver lá, eu preciso pensar. Estou planejando para quê? Como serão as minhas aulas, não é? Então, eu já estou na era da inteligência. Eu preciso pensar isso. Eu continuo planejando para a década de 60 e de 70. O mundo muda. Eu não posso. A educação não pode parar. A educação ela não pode ir na contramão da história. Ela tem que estar dentro, ela tem que estar caminhando junto, porque é a educação que forma os cidadãos. É a educação que vai colocar os sujeitos dentro da sociedade e esses sujeitos precisam ser competentes e inteligentes para que a gente possa ter um mundo melhor, uma qualidade de vida melhor, não só individualmente, mas para a coletividade. Então vamos lá. Planejamento é necessário? Sim. Temos que ver o que a sociedade está vivendo, a história. Vimos ali as 4 ondas, sim, a gente precisa conhecer. E aí o planejamento educacional não pode ser técnico, já falamos isso, tá entendido? Como que é o planejamento educacional? Planejamento educacional, gente, ele é uma ação política. O que é uma ação política? Quando eu vou planejar, eu preciso pensar onde está essa minha escola, em que contexto? Já falamos da história, né? Que é o macro. Eu preciso saber. E depois eu preciso saber. E a minha escola está inserida onde? Eu estou trabalhando numa aldeia indígena? Eu estou trabalhando numa escola de zona rural, de zona urbana, ela é quilombola, é na periferia, é no centro da cidade. Qual é a minha clientela? Qual é o meu alunado? Eu também preciso saber quais são as necessidades dessa comunidade. Essa comunidade, ela tem acesso à cultura? Eu posso pedir lá na minha aula para eles contarem para mim se eles já foram num teatro, num cinema, se eles têm acesso a uma biblioteca? Se eles já foram numa exposição de arte? O que eles têm ali dentro da comunidade como recurso cultural? Eu preciso saber o nível daquela comunidade. Aquela comunidade, ela já teve, assim, opções para estudar, os pais são formados, têm curso superior, certo? Eu preciso saber que patamar de conhecimento ele já tem de informação. Tá? Então eu preciso, porque como o planejamento é uma ação política, eu preciso conhecer o entorno dessa escola, a comunidade dessa escola, tá? Porque é ação política, não é técnica, ok? Senão eu posso fazer um planejamento errado, tudo bem? Eu tenho que saber onde eu quero chegar, quem são essas pessoas que eu estou atendendo. O que mais que eu preciso saber de planejamento? Né? Então eu tenho a questão que ele é necessário, porque senão eu posso ter mais problemas, e não é fácil. Eu tenho que falar a questão da história, das 4 ondas. Eu preciso saber que planejamento é uma ação política e não técnica, porque envolve pessoas com suas reais necessidades, todo um contexto. E tem muitos professores que acham que podem trabalhar, certo? Dentro das suas funções docentes, com a improvisação, com o acaso. Não creem no planejamento, tem uma descrença no planejar. Isso não pode, tá, gente? Não pode, porque nós estamos aqui, eu citei para vocês o exemplo da viagem, eu citei para vocês o exemplo de culinária. O que acontece quando a gente não planeja, não é mesmo? Na educação é super importante o planejamento. Então, a hora que eu vou planejar, eu preciso estar bem consciente que eu não posso agir no acaso, eu preciso planejar, ok? O que mais que a professora quer falar para vocês? A questão do planejamento.
Envolve recursos? Sim. Recursos, material, financeiro. Tempo? Sim, envolve tempo. Espaço? Sim, envolve espaço. Pessoas? Óbvio, né? Óbvio que envolve pessoas. Então eu preciso, quando eu for planejar, preciso olhar toda essa dimensão, tá? Planejamento pode ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Também, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, ok? E eu preciso sempre colocar por que planejar, o que planejar, para quem planejar, como planejar. Essas perguntinhas, elas vão estar me subsidiando na hora que eu sentar e olhar aquele planejamento, o que eu tenho que fazer. Então, planejamento, gente, ele não é burocrático. Ele não é meramente burocrático. Ah, não vou fazer esse planejamento não, que é só burocracia, a gente tem que escrever e colocar lá dentro do armário e nunca ninguém lê. Não. Além dele ser obrigatório, né, o planejamento educacional ele é obrigatório, nas próximas aulas a gente vai estar falando o que é plano, o que é planejamento, né, tal, como eu estou dizendo aqui para vocês, ele ajuda sim, gente, é necessário. Não é? Nós estamos lidando com vidas, com seres humanos. A nossa parte que nos cabe como profissional da educação é formar pessoas, cidadãos que vão agir na nossa sociedade, que vão conviver conosco, e eu preciso fazer isso da melhor forma possível. E, infelizmente, os professores de educação física têm muito pouco trabalho na área. Eu estou colocando 2 artigos lá no Classroom, na nossa aula de hoje, para que vocês leiam. Tem pouca pesquisa, pouco material sobre isso, porque, assim, é até difícil dizer para vocês, mas como por muito tempo o professor da educação física, ele trabalhou só com a parte corporal, com jogos, com ali na quadra e tal, não se deu muita importância para a questão escrita, teórica, não é? E isso foi mudando. Agora não. Agora nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, está tudo organizado, os conteúdos, objetos de aprendizagem, está tudo ali. Então não tem mais como fugir, professor de educação física. Agora nós precisamos sim planejar, porque antes, não é uma crítica, tá, gente? É uma contestação, e não sou eu que faço. Os 2 artigos que eu enviei para vocês está falando sobre isso. O cara fez uma pesquisa, né? Como que é o planejar nas aulas de educação física? E ele registrou lá, observou que, infelizmente, os professores de educação física, poucos fazem planejamento, certo? Então, nós precisamos mudar isso, mudar a cara das nossas aulas, porque o professor de educação física, vou dar vôlei, jogava bola de vôlei lá e estava jogando vôlei. Não é assim. Vou dar basquete, jogava bola de basquete lá e estudou. Esse é o meu planejar. Não é assim. Para eu chegar no vôlei, no jogo ali propriamente, eu tenho muitas situações de aprendizagem anteriores, muito planejamento até eu chegar no meu produto final. Tá? Então, eu espero que vocês tenham complementado esse vídeo com o que nós já vimos na aula passada. Não acabou o nosso assunto planejamento educacional. Nós vamos continuar, tá? Ainda nas próximas aulas, mas essa aqui é uma aula introdutória, tá? Aí agora nós vamos especificar mais a questão do planejamento educacional. Muito obrigada, um abraço, fique com Deus.